Hello, I'm Junior Miranda and I'm here once again to help you with your proficiency in English. E nesse primeiro episódio do Academic English, nessa mini classe, nós vamos conhecer o uso do verbo describe dentro do contexto e do estilo do Academic English e as várias opções que nós podemos observar em torno da palavra describe. E vamos fazer isso em 3 etapas, ok? Vamos então à nossa primeira parte. Ao conhecer uma nova palavra, o que nós precisamos nos preocupar é qual o sentido que nós vamos dar a ela. E para entender o sentido, nós precisamos nos preocupar com o contexto. O contexto é o grande mestre do jogo, é ele quem decide os sentidos que nós vamos utilizar as palavras que falamos ou escrevemos. E isso é importante porque ao saber o sentido, nós podemos decidir quais regras adicionais vão ser utilizadas. Exemplos de regras adicionais: palavrinhas que acompanham a palavra central, describe nesse caso, ou mesmo posições ou funções que ela pode executar na frase. O nosso contexto seria o seguinte: você foi a lectures e conheceu as teses de um determinado autor. Lecture, no caso, uma aula. Você leu um article e estavam lá também as teses de um determinado autor sobre um subject, sobre um assunto. E você vai escrever um report. E você vai fazer este relatório das informações, dos conceitos que o autor apresenta na sua tese. O describe é um verbo que pode ser utilizado para reportar opiniões, conceitos, pontos de vista. E aí, se este é o nosso sentido, o de reportar conceitos, vamos aí utilizar o as junto com o describe. Vamos a um exemplo que isso vai ficar mais claro. Robert Dahl describes political science as the analysis of the nature, exercise and distribution of power. Dessa frase, vamos observar 3 coisas. A primeira é que o present simple é comumente utilizado no Academic English. A segunda é que o uso da palavra describe aqui não é exatamente de descrever os detalhes ou as características das coisas, como você descreveria um carro amarelo, rodas grandes, baixo, velho. Imagine que o Robert Dahl foi perguntado: What is political science? E ele responde, e aí ele descreve, he describes political science as. Ele vai exibir um conceito, né? Ele vai exibir não a descrição detalhada dos elementos de political science, mas ele vai formar uma unidade de sentido e produzir ali a descrição dele. Describe, como eu falei antes, é seguido de as. Então, veja o encaixe das peças. Describe o que? Political science, é o objeto do verbo describe. E depois, como o que? As, e aí segue os detalhes, as características que vão ser adicionadas ou associadas ao elemento political science. Nem todos os verbos pedem esse entremeado de elementos, né? Essa intercalação de elementos, mas é preciso prestar atenção que às vezes sim. O describe nem sempre é utilizado seguido do as, ok? Mas nesse caso, devemos sim. Vamos mais um exemplo para ilustrar um pouco mais. In his book on studying techniques, North Edge describes learning as a continuous activity. Ok? Mais uma vez, describe as. E isso seria aí a nossa primeira parte. Na nossa segunda parte, vamos prestar atenção numa segunda coisa importante ao conhecer uma nova palavra. Nós precisamos agora saber qual é a família de palavras que o describe tem. Veja, no inglês, como no português, nós temos várias categorias de palavras. Nós temos nouns, substantivos, verbs, adjectives, adverbs, ok? Será que nós somos capazes de memorizar ou de conhecer a variação de palavras atrelada a describe? No caso, describe já é um verbo, então qual seria o substantivo ou o noun? Description, ok? A palavra muda um pouquinho, de B vira P. Describe, description. O adjetivo seria descriptive, ele evoluiu da expressão description. E depois nós teremos o advérbio descriptively, ok? Esse seria o grupo básico, né, de qualquer palavra que você precisa conhecer. Então, você primeiro estudou qual o sentido e como utilizar, e agora você expande o seu conhecimento tomando como núcleo, como ponto de partida, uma única palavra. Isso é a nossa parte 2. Na nossa terceira parte, nós vamos agora prestar atenção numa outra coisa. Quando você usa na linguagem acadêmica, ou por escrito ou falando, você repetir muito a mesma palavra é um sinal de pobreza, de pouca proficiência. Então, é muito útil que você conheça sinônimos ou mesmo você conheça expressões
que possam executar a mesma função com o mesmo sentido na frase. Para o caso de describe as, nós temos a expressão suggest. Vamos a exemplos que isso vai nos ajudar a entender do que estamos falando. Então, Kolb suggests that we learn best through action and reflection, ok? E aqui suggest, como o describe é utilizado para dar o conceito que Kolb tem a respeito de como nós aprendemos melhor. Perceba que o suggest também é seguido do that, muitas vezes. Um outro exemplo, Fleming suggests that the 4 categories of learning styles are flexible, ok? Então, outra coisa importante é conhecer palavras que podem substituir aquela que você já conheceu. Essa é a nossa terceira parte e veja que vimos do sentido com o uso adequado para a família de palavras, para as opções de variação que nós temos. Isso é uma oportunidade, é um método para se estudar completamente o vocabulário no inglês dentro do seu contexto, ok? Bom, para finalizar a nossa mini classe de hoje, eu gostaria de deixar aí alguns desafios para você. Primeira coisa que você pode fazer é ir ao English Dictionary e procurar pela família de palavras do suggest. Eu dei a família de palavras do describe no vídeo e quero que você comente aqui embaixo no vídeo a família de palavras do suggest com frases. Eu quero as variações dela utilizadas em frases para que eu possa ir comentar e corrigir, né? Isso num bom English Dictionary você vai encontrar. Se você quer uma fonte online, o thefreedictionary.com vai lhe ajudar. E o outro desafio que eu tenho para você também é que você procure outras opções para o describe as. Uma foi suggest, que outras opções nós poderíamos ter? Então, você pode ir no Thesaurus Dictionary, certo? Um dicionário de sinônimos e antônimos do inglês. Num outro vídeo eu explico como se usa corretamente um Thesaurus Dictionary. E aí eu gostaria que você também colocasse frases com essas palavras que servem de opção além do suggest, ok? Então, se você gostou desse vídeo, like it, né? Mencione aqui os seus amigos para que eles possam aprender com você. Compartilhe também, ok? Don't forget to keep challenging yourself. Nos siga na nossa página Proficiência em Inglês, no nosso canal do YouTube também, Proficiência em Inglês. And God bless you all.